Primeira pergunta que eu queria te fazer também é em relação, assim, como a escrita passou a fazer parte da tua vida, se tem algum momento que tu percebe que isso se tornou mais relevante ou é algo que foi natural, que sempre fez parte, assim? Bom, eu criava histórias, assim, narrava histórias antes de ser alfabetizada. E aí minha mãe escrevia e compilava com a intenção de um dia publicar um livro antes mesmo de eu ter chegado na primeira série, assim, na época, né? Mas eu acho que o período mesmo que eu vi como algo que se tornou sistemático na minha vida e que eu não consegui mais deixar de escrever, porque me faz bem, foi a partir dos 12 anos. E aí foi quando eu comecei mesmo a escrever poesia e nunca mais parei, assim, nunca mais abandonei. Claro, tem períodos que a gente escreve mais, períodos que a gente escreve menos, mas dali em diante eu acho que foi o marco, assim, para mim. E aí tu falaste que tu começasse a escrever poesia. O teu livro também, que a gente vai conversar daqui a pouco, é de poesia, mas tu passeia por outros gêneros, tu gosta de escrever outras coisas que não só a poesia? Gosto, sempre gostei e, na verdade, assim, quando a gente começa a escrever, eu tinha uma mania de dizer que era tudo tentativas, né? Minhas tentativas de conto, as minhas tentativas de crônica. E aí só depois, claro, quando a gente vai crescendo um pouco mais, que a gente vai se assumindo, digamos assim, como escritor mesmo, como alguém que escreve, que tem uma prática e que já não é mais uma tentativa. Pode não ser algo perfeito, que às vezes não é assim super dentro dos parâmetros do que se considera uma literatura, de tudo que tem que ter dentro de um conto, por exemplo, e são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas aí isso veio um pouquinho depois, assim, lá nos meus 20 e poucos, mas nos meus 16, 17 eu já estava me aventurando por contos e por crônicas, e crônicas muito mais em função do jornalismo mesmo, profissionalmente, né, escrever como colunista, crônicas em jornal também. Isso eu ia te perguntar, a tua escolha, tu és jornalista de formação, e a tua escolha profissional se entrelaça com esse gosto pela escrita? Foi uma coisa que influenciou, assim, gostar de escrever, gostar de ler, influenciou a tua escolha pelo jornalismo? Eu acho que foram várias coisas que eu gostava que influenciaram eu escolher o jornalismo e a comunicação, assim. Porque eu residia numa cidade que não tinha muitos cursos, então e eu não ia poder sair dali para estudar, então eu fui olhando o currículo mesmo. E aí, pelo currículo, eu fui vendo, não, eu gosto disso, eu gosto, né? Tinha muita parte de audiovisual que eu gostava também. E eu fiquei muito tentada na época a fazer publicidade. Só que, claro, a gente tem que pensar também no futuro e onde arrumar um emprego. E eu precisava de emprego fixo, de salário fixo. E publicidade sempre foi um caminho muito incerto para a maioria das pessoas que eu conhecia da cidade na época que tinham saído de Cruz Alta e ido para Santa Maria fazer publicidade. E depois tinha publicidade em Cruz Alta para fazer também, mas eu pensei, acho que não vai ser por aí. Então eu fiz primeiro jornalismo para garantir a possibilidade de ter um emprego, um salário, e isso foi super rápido, porque no segundo ano de faculdade eu já estava trabalhando na área, e trabalhando mesmo, não tinha nem existia na época estágio, né? Então eu acredito também que essas habilidades que a gente vai treinando na escrita ao longo do tempo, e era algo que eu sempre treinava desde os meus 12 anos, facilitou muito também o fato de eu ter conseguido alguns postos de trabalho depois. E tu falou que foi de maneira que se tornou mais sistemática a escrita, então fazia parte da tua rotina, era algo que... Sim. Tem muita gente que fala assim, eu sentia necessidade de escrever, não importava se alguém ia ler e tal. Como é que isso é para ti? Várias fases, assim, tinha fases de escrita compulsória mesmo, que eu tinha uma necessidade da minha mão escrever, de ver a minha mão riscando a caneta no papel ou o lápis no papel, e aquilo eu escrevia sem pensar o que eu estava escrevendo, só por escrever, pelo ato mesmo, bem compulsório, compulsivo, digamos assim mesmo, né? Não compulsório, mas Sim. compulsivo da escrita. E outras que eram aquele sentimento que tu tem que colocar para fora, que tu precisa da escrita como uma catarse, né? Para tu conseguir até sobreviver, a gente precisa muito da arte. E essa é a minha forma também de conseguir sobreviver a muitas coisas que a gente vai absorvendo até mesmo na própria profissão, de contatos que a gente tem com a notícia, que às vezes não são notícias boas. A escrita me ajudou muito. E no dia a dia também, né? Porque a gente não deixa de consumir as informações nunca. E tu fala na apresentação do livro que
tu resgatou um fluxo de leitura que em alguns momentos tu foi perdendo pela vida adulta, assim. Tu percebe que foi difícil se manter conectada à escrita, tendo que, né, a tua carreira profissional, a questão de ser mãe também na maternidade, todos esses encargos da vida adulta, como foi lidar com isso? É bem difícil, principalmente com relação à poesia, porque eu tenho que estar numa fase muito calma ou quieta da minha vida para conseguir deixar fluir. Porque na parte profissional mesmo, quando tu começa a escrever crônica, enfim, e também ser criativo na parte textual, seja para jornal, para revista, para rádio, para TV, enfim, para qualquer plataforma, quando eu escrevo para os outros, eu não escrevo para mim, sabe? Não é o que eu gostaria de estar escrevendo. Às vezes a gente escreve o profissional, e aí é muita escrita, né? É difícil tu fechar uma portinha e abrir a outra. Então, quando eu não estou escrevendo muito profissionalmente, geralmente é a fase que eu mais estou produzindo escrita literária, né? Então, tem muito esse jogo, assim, de períodos em que eu estou mais escrevendo para trabalhar e sendo mais criativa na escrita do trabalho do que na escrita literária. E tu lançaste, então, esse livro, que é o teu primeiro livro solo, no final do ano passado, mas tu já tinha outros projetos. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória que culminou com o livro autoral. Sim, eu acredito, assim, que qualquer pessoa que escreva sempre pensa em algum momento publicar um livro, por ser um registro, por ser algo necessário, porque, digamos, o sistema te vê como um escritor a partir do momento que tu tem um livro físico. E esse livro, ele nasceu já com a ideia de ser uma trilogia. Então, o primeiro é o Vômito, depois vai virar o Vão e depois o Véu, numa sequência, que eu espero conseguir concluir. Mas eu também já pensei em sistematizar as crônicas e os contos, porque as participações em antologias, em coletâneas, isso eu sempre participei muito, até em função de concursos, que às vezes a gente concorre, aí ganha, ou alguma das principais colocações, ou uma menção honrosa, e isso te coloca dentro de um livro, digamos assim, coletivo, né? Então essas participações eu já tinha, mas eu sempre pensei em algo que pudesse ser meu, assim, né? E logicamente, além de poesia, além desses três, eu penso muito em voltar e recolher aquelas poesias bem do início. Algumas estão aqui. Tem algumas antigas que, eu tinha 16, tinha 17 quando eu escrevi, 15, mas tem aquelas dos 12, dos 13 que eu também quero selecionar e colocar num livro. E quando tu lê essas poesias, porque tem gente que é muito crítico, assim, né? Depois de uns anos, lê, não, isso aqui não tem... Qual é o teu sentimento quando tu lê essas coisas que são bem antigas, assim? Tu tá dizendo que queria publicar, então... Tu gosta delas ainda? Eu tenho um sentimento que... Eu não sei se é um desapego, mas para mim são filhos. Então é uma existência fora de mim. Já nasceu, eu respeito como nasceu. Se foi com letra maiúscula, se não foi, se teve vírgula no final de cada verso, se não teve, se terminou com um ponto, se não teve. Eu respeito o jeito que nasce. E aí, depois que nasce, não é mais meu. Então, eu não consigo olhar para aquilo e... Ai, que horrível, ai, que ruim, sabe? Eu não consigo ter esse critério. Porque é uma existência à parte, sabe? Eu tento não ser tão crítica. Tanto é que o projeto de onde eu retirei a maior parte das poesias que estão nesse livro é o Poesia Instantânea, que era um projeto que eu desenvolvia no Twitter, que agora é X, né? E que é um bloco de notas público, porque chegou uma hora que eu estava cansada de escrever e ter meio que as coisas perdidas, porque imagina, desde os meus 12, eu tô com 45, a quantidade de coisas que eu já escrevi e que, ok, tem umas que estão nas caixas, tem outras que eu colocava no computador, às vezes eu imprimia, às vezes eu não imprimia e eu não sei nem onde é que tá esses arquivos, que disquete está e quando eu vou conseguir acessar esses disquetes, porque os disquetes estão todos na minha casa, mas eu tenho que abrir um dia e procurar. Então, eu fiquei assim, não dá para fazer isso, sabe? Porque nasce, tem que ir pro mundo, é que nem filho mesmo, eu não posso segurar para mim. Qual é o sentido de eu segurar esse sentimento, essa fala, isso que nasceu, deixar escondido numa gaveta? Eu tenho que deixar nascer pro mundo. E aí, quando eu comecei a fazer esse bloco de notas, eu fiz exatamente cru, desse jeito mesmo. Vou apertar para dar o play, digamos assim, né, para publicar do jeito que ele nasceu, não vou tem erro de ortografia? Tem, porque eu tenho sérios problemas com ortografia.
Outras partes, assim, do português eu não tenho tanto. Mas vai do jeito que nasceu, porque senão fica perdido, fica ali, fica parado e ninguém vê, ninguém... não se partilha, sabe? Eu penso mais nesse sentido também da partilha e também da circulação gratuita, que é algo que me inspira muito, de tu não segurar aquilo e não barrar aquilo em função de algum... só vai ter acesso se tu comprou o livro, só vai ter acesso se tu... Sabe? Não é por aí não é isso que me move como alguém que escreve. Quanto mais gente puder acessar e ter acesso. É isso que eu penso. E quando tu entraste para concorrer ao edital da Lei Paulo Gustavo, mas esse livro, ele já existia esse projeto antes? Já. Em 2019, mais ou menos pro finalzinho de 2019, eu tinha conversado com a Andréia Pires, da Editora Concha. E a gente já tinha mais ou menos deixado acertado. Só que aí, na sequência, ela engravidou e daí ela já estava envolvida com isso. E quando realmente eu já tinha passado já tinha sido aprovado o projeto, chegou o momento de eu passar para uma editora para publicar, ela estava na licença maternidade, então não era o momento para a Concha me acompanhar nesse caminho. Então eu fui pela Jaguaru porque no projeto também eu previ que seria uma editora ou de Rio Grande ou da região, né? Então citei as editoras que tinham aqui, que eram de meu conhecimento, e aí a Jaguaru foi aqui. A Jaguaru é de Jaguarão. Jaguarão. Isso. E aí essa escolha foi porque tu queria editoras menores, independentes. Isso, e que fossem da região, porque também o próprio edital primava por isso, né? Pela valorização da cultura e da indústria cultural de Rio Grande e região. Tu já tinha participado de algum edital de fomento? Como que tu vês a importância desse tipo de edital para o fomento da literatura e para a arte em geral, né? Eu tinha participado da Aldir Blanc na primeira edição, que foi bem na pandemia, acho que foi no finalzinho de 2020 para 2021, fui contemplada, dentre vários projetos de Rio Grande que foram contemplados no Mostra da Casa, na parte do edital que era a Mostra da Casa, e nesse... era na parte de literatura de demais projetos culturais, assim, que não era o audiovisual, aí tinha o edital para outros que não eram de audiovisual. E eu acredito, assim, que é imprescindível, porque... e fico muito feliz da gente estar vivendo esse momento, tanto do Aldir Blanc, quanto de uma Lei Paulo Gustavo, como da existência da Lei do Livro em Rio Grande, né, pela Câmara de Vereadores, porque é o que fomenta mesmo, é o que faz circular e às vezes faz existir materialmente projetos que não sairiam do papel, que ficariam talvez só nas redes ou nas gavetas, ações culturais que também não seriam feitas se não fosse por conta desse tipo de fomento. Porque, por exemplo, Aldir Blanc, eu já tinha mais de 25 anos de escrita e foi a primeira vez que eu me senti valorizada, porque todas as vezes que eu tinha que participar, e quem trabalha com escrita sabe disso, a gente tem que se inscrever em algum concurso, nunca é gratuita essa inscrição, dificilmente às vezes mas é praticamente impossível que seja, porque também precisa fomentar quem está fazendo todo esse trabalho de selecionar, de julgar, de depois fazer a premiação e de depois fazer a publicação também. E a própria publicação também sempre teve custos para os autores. Então a primeira vez que eu pensei assim, opa, estão valorizando mesmo, sabe, nesse tempo todo, considerando que eu não venho de uma cidade só, assim, eu tenho experiências em várias outras cidades do Rio Grande do Sul, é você olhar e pensar, é a primeira vez que eu estou realmente me sentindo valorizada e estou vendo a cultura ser valorizada, e eu acredito que a gente tem que torcer muito pela vida longa desses tipos de editais e de leis, e para que mais e mais projetos continuem, tanto que esse projeto ele não prevê não era só a publicação do livro, era o livro, o audiolivro e ações em escolas públicas também. Essas ações eram voltadas para a formação de leitores? Como é que... Contato com o autor e formação de leitores em função da apresentação do livro e
de novos escritores também. O que eu pretendo fazer, que agora eu vou fazer nesse ano, em função também do ano passado, em função da enchente ter sido um pouquinho alongado, estendido o prazo para concluir o edital. Então eu resolvi passar já para esse ano, porque foi complicado o calendário para as escolas também no ano passado. Agora entregar, levar para as bibliotecas, para as que têm bibliotecas, né, ou disponibilizar em espaços que elas tenham de leitura, fazer essa conversa com os estudantes e principalmente colocar neles esse desejo de que, olha, se você gosta de escrever, escreva e publica como dá, do jeito que dá, não segura para ti, te mostra, sabe? Bota a tua cara, né, a tapa, digamos assim, mas não te esconda, porque lá nos meus 12 anos era uma coisa assim, as pessoas que estavam ao redor de mim sabiam que eu escrevia, mas a gente demora muito como escritora a se assumir como escritora. E eu quero muito, quando chegar nesse momento de ir para as escolas, agora em janeiro já fechei, assim, já está praticamente, só falta agendar mesmo a data com o CAPS infantil, que também são estudantes, né, são de 12 a 17 anos, um público jovem, que gosta de escrever, vai ser uma turminha voltada para isso, é justamente fomentar neles esse desejo de não deixar morrer, sabe? De, você escreve, você é um escritor e você vai um dia conseguir publicar e aproveita os editais e já vai, porque isso também é complicado, né? Já vai montando o teu portfólio, já vai garantindo, assim, tudo aquilo que os editais exigem, porque quando chegar o teu momento, tu já tem tudo pronto e tá ali, né? Sim, para as pessoas serem encorajadas, porque às vezes parece uma coisa muito parece uma coisa às vezes muito difícil. Talvez ainda seja difícil, acho que isso ser um profissional da escrita que se sustente disso, acho que ainda é algo difícil, mas publicar parece que está cada vez mais acessível, assim, até tu falaste das redes sociais, que é uma forma, mas esses editais que aparecem, assim, não eram tão frequentes antigamente, né? Tá se tornando mais fácil. Bom, falando do teu livro, né? Por que vômito? Então, entre os vários sentimentos que a gente tem, às vezes a gente fica com uma ânsia, uma vontade de falar, mas aquilo te choca tanto que tu não consegue. Então, eu penso nisso como um comparativo justamente com a ânsia de vômito. Aquilo que às vezes você quer falar, mas não tem energia suficiente, porque te impactou tanto que tu mal e mal consegue falar por entre os dentes. Exatamente quando tu tá, às vezes, com uma ânsia de vômito, mas tu tem que segurar na boca em função, às vezes, das máscaras sociais, do que tu tem que manter, de aparências, tu não pode, às vezes, revelar tudo aquilo que você gostaria. E, às vezes, a escrita tem muito disso, a escrita é quase uma explosão. Então, é aquilo que sai, né? Aquilo que brota. Então, para o início da série, da trilogia, eu pensei nesse nome justamente por isso, pela força da palavra e do quanto ela representa daquilo que às vezes a gente quer expressar ou a gente quer viver e às vezes a vida nos impede, né? E a gente fica com aquilo contido, com aquilo fechado entre os dentes. E quantos poemas que tem no Vômito? Nem contei. Não contou? Não contei. E tem alguns que são antigos, tu já falaste, mas sim. Tem inéditos que foram feitos só para o livro? Como é que tu fez essa coletânea, assim? Eu puxei uma maioria, digamos assim, acho que mais de 50% do Poesia Instantânea do ano de 2019. Porque foi praticamente um ano inicial que eu mais produzi. Eu tinha também publicações em 2018, mas as de 2018 eu nem coloquei ali. Só que aí eu pensei, eu não quero colocar só as que estão ali, porque, claro, é legal tu ter um marco, algo impresso para pegar na mão, e como um registro, Mas aí eu fiquei pensando, as pessoas que já leem ali, que já acompanharam ali, que sistematicamente estavam acompanhando, elas já leram tudo. Então parece que fica um registro, mas não tem novidade, né? Então eu resgatei algumas antigas que tinham a ver com isso e fiz essa mescla. E daí das antigas, algumas eram inéditas e outras já tinham sido publicadas. Uma já tinha sido publicada numa coletânea
E outra é uma poesia que faz parte de uma videoarte que eu também escrevi para concorrer na Paulo Gustavo, nessa mesma edição. Tá, e tu falaste que a maioria, então, é desse que tu escrevias no Twitter. É uma escrita bem livre, assim, bem solta. Tu não teve muita preocupação com forma, com... Não tenho, Não é porque essa... assim, uma outra expressão que eu uso muito em relação à minha escrita é que eu já cansei de abortar palavras. Porque às vezes a gente quer escrever e a gente não tem como escrever. Porque tu tá no meio do teu trabalho, ou porque tu tá num compromisso com teu filho, ou porque é madrugada, 2, 3 da manhã e tu acordou com aquela vontade, mas tu sabe que tu tem que dormir porque no outro dia tu tem que acordar. E aí foi o projeto em si do Poesia Instantânea nasceu justamente dessa vontade, de parar de abortar palavras. Eu não quero mais abortar palavra. Veio a vontade, eu vou pegar e vou escrever, porque daí eu tô com o celular na mão, 3, 4 segundos, 10 segundos, nasceu, foi. Já veio outro, já tô digitando de novo, já publiquei, e assim eu vou. E aí fica mais fácil também, porque tu não tem muito aquele tempo de perder tempo, assim, de parar o que tu tá fazendo, às vezes, para poder se dedicar à escrita em si, ou pegar um bloquinho, que a gente que é mais antiga, a gente tem essa mania. Sim. E aí eu disse, não, vamos começar a ser um pouco mais tecnológicos e vamos nos acostumar ao celular. E foi algo que deu certo para mim, pelo menos porque eu necessitava no momento. Em 2024 não escrevi tanto, em função de vários outros compromissos, né? Tanto de profissionais quanto de estudo, e aí ficou um pouquinho mais apertado, não consegui dar toda essa vazão como vinha sendo o Poesia Instantânea. Mas é mais por isso, assim, para não parar e não abortar a palavra. Nasceu. Tu explicou um pouquinho o título do livro e eu acho que talvez tu já tenha respondido um pouquinho do que eu vou perguntar. Essas poesias, elas têm alguma unidade temática? A unidade temática é mais isso de querer falar as coisas que te chocam ou... Eu acredito que eu escrevo muito sobre dores, sobre perdas, morte, lutas, principalmente das mulheres. E aí eu espero que quem leia o livro ou quem acesse o audiolivro consiga enxergar isso, porque às vezes a gente escreve uma coisa numa intenção e acha que é isso que permeia toda uma escrita, e depois a gente vê que cada um recebe de um jeito. Uhum. E aí eu espero que o pessoal consiga enxergar um pouco isso e que isso também sirva de catarse para essas pessoas, para as dores que elas tenham, que elas carreguem, que elas possam também se aliviar, enfim, e se renovar a partir dessa escrita. Tu falaste que a escrita é um pouco catarse, né, para ti também. Essas poesias, né, isso que tu cria falando de dores, de perdas, tem a ver com a Tami? É meio autobiográfico? São criações com coisas de fora? Eu vejo a arte assim como algo que sempre é de alguma forma autobiográfico. Você não tem como falar ou escrever sem escrever de si ou sem permear alguma coisa que passou pela tua vida. De alguma forma, coletando palavras, que também é um exercício que o publicitário faz muito, e como eu também tenho essa formação, eu também sempre fiz muito, do dia a dia, de ouvir uma frase, ouvir alguma coisa acontecendo, e opa, isso aqui eu vou usar para escrever em algum momento. Então, também recolhia muito isso. Então, tem coisas que é nessa linha mesmo, bem como tu disse, não tem como fugir, sabe? É bem isso. Escrever não é a mesma, não é igual a publicar um livro, né? Como é que é esse processo? Quais foram os desafios de publicar um livro, né? O que envolve a publicação de um livro? O que tu tem que pensar além de só escrever, né? Eu acho que a logística é algo bem complicado, porém o fato de eu vir de formações na área de comunicação que me permitiram aprender, tanto na faculdade como na atuação profissional, um pouco dessa logística, isso me facilitou de certa forma. Mas para quem não é muito acostumado com isso, obviamente tem que se assessorar, tem que buscar outras pessoas, porque não é algo que se consegue fazer sozinho, é um trabalho realmente coletivo, que tu realmente precisa
Claro, dá para publicar de forma independente, mas no meu caso não era o meu desejo, porque aí eu já estava de forma independente escrevendo há muito, muito, muito tempo. Eu queria realmente uma editora, por exemplo, algo que me validasse, né, uma chancela de uma editora. Então eu acredito que isso são caminhos que auxiliam muito o escritor. Tu ter uma chancela de uma editora, e hoje, como tu mesmo falaste, é muito mais fácil, existe muito mais oportunidades, muito mais chamadas também para escritores em função disso. E aí, nisso eu acho que de certa forma se torna um pouco mais fácil, mas a logística é puxada para quem não vive só disso. Eu acredito que quem viva só disso e tem uma rotina, talvez seja muito mais fácil. Mas para quem não vive é um pouco complicado, porque tu tem que encontrar um tempo para selecionar, depois tu tem que encontrar um tempo para super revisar esse material e ver se era realmente isso que você queria mesmo colocar ou tirar. E eu fiz isso algumas vezes, olhando o material, né? Tira umas, coloca outras e não, mas essa aqui vai voltar para cá e mexe, mexe, mexe. E até que tem que ter uma hora que você não pode mais mexer, e tudo isso é um pouco complicado, assim, é trabalhoso, e realmente é um outro trabalho. E alguém, tu falou, eu fiquei com uma curiosidade, alguém leu para ti, alguém te ajudou nesse processo, Não, assim, tu pediu para alguém? Não tive, assim, leitor beta, não. nada, não. E tu tem a publicação do livro, tu também tem o audiolivro, né? Que garante a acessibilidade, né? Como é que a gente faz como é que quem está assistindo faz para acessar o audiolivro, onde que ele está disponível? Eu coloquei ele no meu canal do YouTube, @tamifaria, e eu optei pelo arroba em função de que tem o @tamifaria no Instagram e no X, né, que é o X agora, o antigo Twitter também. Fica mais fácil de procurar pelo meu nome nas plataformas de busca, digamos assim. E aí ali já está publicado o audiolivro de acesso universal, digamos assim. E ainda tem a previsão no edital do audiolivro com audiodescrição, para aí ficar mais inclusivo ainda. E além, esse livro, ele tem exemplares que vão ser distribuídos nas escolas, é isso? Tem tem exemplares à venda? Como é que funciona? Não, eu optei por não comercializar, até porque eu achei o valor do edital muito bom, em termos de, bem robusto, digamos assim, a premiação, né, de quem foi contemplado no edital. E foi possível publicar 200 exemplares a mais do que já tinha sido pensado. Quantos foram? Foram 500. Então, eu já pensei desde o início que não tinha sentido para mim cobrar por isso, sabe? Eu queria cuidar desse projeto do início ao fim, fazer a diagramação, fazer a capa, porque fica de novo naquela questão. Eu faço isso para os outros e nunca fiz para mim. Então, era o momento de eu me obrigar a fazer para mim, sabe? Então, busquei, claro, ilustração, o Lao Tzu contribuiu com a ilustração, eu fiz a disposição na capa e tal, para poder fazer essa criação mais artística da capa. A diagramação eu fiz, a própria narração do audiolivro eu fiz também, porque a gente narra para os outros e acaba não narrando para si, e aí a gente acaba se dando conta de... Não que seja um tempo perdido, né? Não que, perdi muito tempo, podia ter feito isso há muito tempo, já devia... A gente sabe que naquela época a gente nem tinha tanto acesso a esse tipo de equipamentos, eram todos analógicos na época que eu me formei e durante um bom tempo continuou sendo. E agora que está mais acessível, eu disse, não, vamos lá, né? Agora chegou a hora de eu trabalhar para mim, assim, de eu fazer por mim e para mim. E aí tu falaste que a ideia é seguir publicando e fazer uma trilogia. Tu tem já uma ideia, assim, de quando tu quer fazer, de como tu quer viabilizar esses 2 outros livros? Se possível, também por via de edital, porque é complicado, assim, a gente conseguir no dia a dia, e eu acredito que seja a maior complicação para a maioria dos autores conseguir bancar por conta. É só quem tem realmente uma renda muito alta para conseguir super bancar ou faz muito sacrifício também, mas é algo que eu, infelizmente, como mãe solo, não posso fazer. Então, eu, se possível, seguir mantendo essas inscrições em editais, mas também, se não for possível, dar um jeito mais para frente. Mas nesse 2025, me dedicar a essa parte inicial com as escolas, e daí mais lá no segundo semestre começar a pensar em montar o segundo. A gente falou um pouquinho dos editais.
tu já está há bastante tempo em Rio Grande, publicaste aqui. Como é que tu vês o cenário literário na cidade? Assim? Eu vejo muito rico, com muitos espaços e com muita gente que faz acontecer. E eu acho isso muito lindo, porque é uma cidade rica não só na literatura, como em diversas áreas da arte. E parece assim que o pessoal ele não espera muito, sabe? Os espaços, o fomento é necessário? É, mas o pessoal dá um jeito inventa um evento, inventa uma feira, uma exposição, e o pessoal tá lá prestigiando. Tem um nicho, um circuito muito rico e muito bonito aqui em Rio Grande, que eu acho que também fortaleceu muito essa ideia, sabe? De, não, vamos lá porque tem uma galera boa escrevendo, e eu faço parte dessa galera também, né? Então, falando do audiolivro, né, da narração, quando tu foste fazer a narração desses poemas, tu tentou colocar um pouquinho dessa questão do título, desse vomitar as palavras, tu conseguiu fazer isso, tu achas? Eu me esforcei, espero ter conseguido, e tentei buscar bem esse clima de esforço, de palavra que está contida, de sentimento que está ali e precisa sair. Então, eu acho que eu consegui fazer essa transmissão, assim. E o que mais me surpreendeu ao fazer um audiolivro, porque era algo que eu também não tinha noção. Eu participei há muito tempo atrás de um livro lá em Cruz Alta, fiz uma gravação para um livro, mas não era o audiolivro, era uma gravação de um trecho final do livro. E da professora Lourdes Spinali, Nasceu um Amor Excepcional, o nome do livro, mas isso eu tinha lá meus 20 e pouquinhos ainda, não tinha acho que chegado nos 25. E esse eu percebi que é como se fosse literalmente uma outra obra, sabe? São duas coisas diferentes, assim. Para mim, fazer foi uma experiência muito interessante, depois de ouvir também, poder olhar para aquilo e pensar, poxa, mas que diferente que ficou. Porque quando a gente está escrevendo, às vezes a gente nem ouve a voz da escrita, né? A gente aquilo vem e a gente vai escrevendo e a gente não se ouve falando aquela voz. Aí depois, tu se ouvir falando aquelas palavras é bem diferente. É uma outra obra, é um outro clima, uma outra coisa. E assim, acho que talvez faça diferença também para o leitor, porque não é a mesma coisa a gente ler e a gente escutar alguém falando aquilo com o sentimento que queria passar, né? Uhum. Porque quando a gente está lendo, a gente pode ler de qualquer jeito. Sim. Né? Uhum. E o leitor te passando aquele sentimento. Eu espero que sim, e acredito mesmo que vai ser um pouco diferente. Até porque, assim, nesses grupos de escrita, a gente também convive com muitos autores que também são leitores. E muitos deles relatam que depois que conhecem a voz do escritor, ou convivem com o escritor ou com a escritora, não conseguem mais ler sem ser com a voz da pessoa que escreveu. Só que a voz da pessoa que escreveu, às vezes, é a tua voz, de quando tu tá lendo o livro, naquela entonação de... Não digo a voz do escritor, mas com a entonação que tu imagina que o escritor está dando. Não necessariamente a que o escritor daria no momento. Então, eu penso assim que é algo bem diferente e bem surpreendente. E eu espero que o pessoal que tem acesso ao audiolivro também se surpreenda. Das alegrias pisoteadas, sobrou nem sombra, sobrou nada. Dos sorrisos e sonhos da rapaziada, sobrou a morte na calçada. Meu Deus, o que nos resta? Senhor, o que nos falta? Somos pouco. Morremos todos.